Tudo bem, vamos dar início à correção da questão 3, que vai tratar da questão da competência sobre o direito econômico. A proposição da questão é: analise os extratos das emendas jurisprudenciais abaixo e cite os dispositivos constitucionais pertinentes para formular uma possível fundamentação para cada decisão. Importante esclarecer que nessa questão as emendas elas estão de forma incompleta. Então aqui a gente vai tentar completar, decidindo e completando as emendas. Na letra a emenda diz: ação declaratória acumulada com ordinária de prestação de fato e indenização por perdas e danos. Estabelecimento de diversões eletrônicas. Lei municipal que estabeleceu uma distância mínima de 600 metros entre qualquer estabelecimento de ensino e o estabelecimento que explore diversões eletrônicas. O limite geográfico é uma questão de interesse local, conforme o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Inclusive, é questão objeto do plano diretor, artigo 182 da Constituição Federal. Com essas considerações aqui, a gente tem que começar a pensar a resposta da proposição da letra A. Eu entendo que as questões de interesse local não podem ofender os princípios da ordem econômica. E um deles, muito importante, é a livre concorrência. Uma lei municipal que impede, estabelece distância geográfica entre um tipo de estabelecimento e outro, ofende a livre concorrência. Isto desde que estas atividades sejam permitidas numa determinada região pelo plano diretor. Ou seja, se um determinado bairro X, o plano diretor permite que hajam diferentes tipos de atividades econômicas, como estabelecimentos de ensino e casas de diversões eletrônicas, na lei municipal não pode estabelecer o quê? Restringir a distância, porque o plano diretor permite naquela região, naquele determinado espaço da cidade, que haja esses estabelecimentos. Inclusive, essa questão de estabelecer limites geográficos em leis municipais é questão bem antiga, no qual já há uma súmula vinculante editada pelo STF. O número dela é a 49, que dispõe: ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimento comercial do mesmo ramo em determinada área. Entretanto, na questão, era um pouco diferente da súmula vinculante 49. Aqui nós temos dois tipos de estabelecimentos de ensino. Dois tipos de estabelecimento: o de ensino e o de diversões eletrônicas. Eu tenho por mim que se a proximidade de um estabelecimento com o outro ofender algum direito fundamental, sobretudo os direitos sociais, a gente poderia ter uma limitação. Por exemplo, se a gente vai ver uma questão mais para frente, na próxima questão, na letra B, temos a questão da saúde e da segurança. A questão do ensino: se o estabelecimento prejudicar a atividade do ensino, poderia se entender possível a limitação de distância. Mas, mesmo assim, eu acho que seria uma intromissão abrupta ou exacerbada na vida econômica, mesmo porque os agentes econômicos têm racionalidade suficiente para saber que tipo de estabelecimento comercial eles vão frequentar. Na letra B, então, temos a questão parecida, mas ela fala de estabelecimento comercial, autoposto de combustível, farmácia. Estabelecimento comercial, município, limite geográfico para instalação. É um raciocínio semelhante à questão anterior, mas aqui há inconstitucionalidade parcial apenas em relação às farmácias, pois, com relação aos postos de combustíveis, a limitação geográfica é necessária para promover a segurança e a saúde dos munícipes. A letra C
temos o caso clássico de horário de atendimento dos bancos, lei estadual fixação. Entendo que também pela inconstitucionalidade, pois o horário de atendimento, seja de banco ou de qualquer estabelecimento comercial, é assunto de interesse local, conforme artigo 30, inciso 1 da Constituição. Inclusive, essa questão de horário de funcionamento é objeto da súmula vinculante 38 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. A letra D, a emenda começa dizendo: ação direta de inconstitucionalidade, impugnação da lei estadual, imposição às empresas de telefonia fixa que operam no estado de instalação de equipamentos em cada ponto de consumo, telecomunicações. Procedência. Entendo que essa seria a melhor resposta, porque é a procedência da ação direta de inconstitucionalidade. A norma estadual não pode invadir a competência da União para legislar sobre telecomunicações, previsto no artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal. Nem pode também alterar o equilíbrio dos contratos de concessão do serviço de telecomunicações, que são de exclusividade da União, conforme artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal. Para entender melhor esse caso, sugiro ver o precedente da ação direta de constitucionalidade 3533 do Distrito Federal, e raciocínio semelhante também se encontra na ação direta de constitucionalidade 2656 do Estado de Goiás, que trata da questão do amianto. A letra E, a emenda diz: ação direta de inconstitucionalidade, lei estadual que amplia a definição estabelecida por texto federal. A resposta aqui, ela tem que ser sopesada, porque depende de, como a gente não tem um caso aqui, depende de alguns detalhes do caso. Mas aqui eu vou responder como pela procedência. Por quê? Mas será procedente apenas se a legislação estadual estiver no âmbito da competência concorrente, pois o poder suplementar não pode dispor de forma diversa da lei geral, conforme o artigo 24, parágrafo 2º da Constituição Federal. Nesse caso, a gente tem um precedente interessante, que é a ação direta de inconstitucionalidade 1245 do Estado do Rio Grande do Sul, que trata sobre a competência concorrente na questão da definição da pesca, do conceito de pesca e dos tipos de pesca. Na letra F, para a gente finalizar a correção da questão 3, temos lá a ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal, proibição de importação, exportação, comercialização de produtos, proteção da saúde. Entendo aqui pela inconstitucionalidade parcial, somente no aspecto formal, pois a norma municipal não pode invadir a competência da União para legislar sobre o comércio exterior, ou seja, lei municipal não pode proibir importação e exportação, conforme artigo 22, inciso 8º da Constituição Federal. Todavia, a lei municipal pode proibir a comercialização de produtos apenas no âmbito local, ou seja, dentro da circunscrição do município, tendo em vista a proteção da saúde, porque o município tem como competência zelar pela saúde, assim como os demais entes federados. Nessa interpretação, eu tiro aqui do artigo 30, inciso 1º, combinado com o artigo 23, inciso 2 da Constituição de 88. O raciocínio semelhante a essa questão se encontra na ação direta de inconstitucionalidade 2656 do Estado de Goiás, que trata da questão do amianto. Lembro que essa questão aqui é bem parecida com a lei paulista recente, que proíbe a comercialização de foie gras no município de São Paulo, tendo em vista a proteção dos animais que sofrem, dos patos, que sofrem para a produção desse tipo de patê francês. Se pode proibir dentro da cidade, mas não se pode proibir a importação e exportação, porque essas questões são de competência da União. Então mas estamos aí a mais uma questão corrigida. Aguardo vocês na próxima correção. Um abraço.